Hoje eu quero contar para vocês uma história para lá de emocionante e que até hoje me sensibiliza. Há um tempo atrás havia uma moça que trabalhava no TRF, aí do Rio de Janeiro, ou do Rio de Janeiro, dependendo de onde você está, e ela me seguia há um bom tempo e gostava muito do meu trabalho. Então, um determinado dia, ela me procurou e me disse que gostaria muito que eu cuidasse do filho dela, né? O filho dela, formado em Direito, já era um moção. Eu só não lembro a idade dele, não lembro se é 20 ou 21 anos. Se ele ver esse vídeo aqui, eu espero que ele comente. Mas ele era bem novinho e ela já não sabia o que fazer, tentava ensiná-lo a estudar, só que ele não engrenava. Fato de ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, de tempo em tempo, ele ficava deprimido, passava por algumas dificuldades mentais, então ela achou legal deixá-lo comigo, já que vocês sabem que o meu trabalho envolve o conceito todo de aprendizagem, mas compreendendo como que vocês funcionam de fato, passando tarefas adequadas e acompanhando o psicológico, ansiedade, essas coisas que vocês não são lineares. Na primeira sessão foi até bonitinho, porque ela sentou junto com ele. Aí ela conversou, explicou a situação dele, porque ele estava muito tímido, ele não me conhecia, né? Ele não me conhecia. Provavelmente, acho que da primeira vez ele veio por livre, espontânea pressão. Ele era muito quietinho, então na sessão ela falou bastante, falou que amava o meu trabalho. E aí, depois de conversar, eu falei assim para ela: olha, agora eu preciso ficar sozinha com ele para que eu possa conversar e ouvir um pouquinho o ponto de vista dele. Aí conversei, ele falou que estava tendo dificuldade para estudar na casa dele, ele precisava de um estudo um pouco mais ativo. Você sabe, né, que a maior parte de quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade precisa mais ter um tipo de estudo fragmentado e adequações no ambiente externo e regulação emocional em relação ao ambiente interno. Pois bem, passei as tarefas, conversei bastante com ele, deixei um assessor toda semana também acompanhando ele e deixei bem comentado, bem orientado de que eu precisava que ele procurasse algum lugar para estudar, já que ele queria muito ser aprovado e dar isso também de presente para a mãe dele. E aí, a primeira fase, passei várias coisas e pedi que ele fosse numa biblioteca e ele foi. Tudo que eu pedia para ele fazer, esse menino fazia. Ele se entregou completamente aos meus serviços, às minhas orientações, porque ele sabia que se a mãe dele confiava, então ele poderia confiar também. No decorrer do tempo, ele foi ficando à vontade, criando laços comigo, criando laços com toda a minha equipe, e aí assim ele engrenando. Obviamente que com formação em Direito, ele já tinha uma boa bagagem em relação aos jargões e as matérias de direito, né? Até porque quando ele podia, ele também advogava para ganhar um dinheirinho. Então, ele começou principalmente usar a DE, que a gente chama de direcionamento de estudos, o foco dele era TRF. Como o TRF tinha muito matéria parecida com o TRE, então ele me disse assim: Kátia, eu tô pensando em pegar alguns TREs de outros estados, porque a minha mãe disse que vai me incentivar e ajudar financeiramente, usando toda essa estratégia que você me passou, mais letra de lei, até porque eu não tenho muita dificuldade em português. Português eu já vi muita teoria, também vou estudar bastante por questões. Pois bem, assim ele foi fazendo. Claro, foi reprovado em alguns, estava começando a subir a escada, mas assim, conforme ele ia tendo dificuldade, ele ia lapidando comigo e a gente ia fazendo ajustes, né? Porque assim que funciona meu trabalho, eu adequo a necessidade e coloco de um modo que fique bem dinâmico, porque eu sei que vocês têm muita dificuldade com coisas mais formais, mais engessadas, então deixei bem dinâmico e divertido para ele. O fato é que ele começou a subir a nota dele, ele começou a ir bem, começou a melhorar as notas dele, começou a subir nos rankings. Só que nesse decorrer de tempo, aí surgiu, né, o TRF, lembra que teve o TRE, depois de um tempo teve o TRF, só que antes de ter o TRF, ele já estava subindo muito na nota dele. Só que nesse meio tempo, já prestando os últimos TREs, a mãe dele adoeceu. Ela adoeceu e aí ela foi internada e ele continuou prestando concursos.
Só que daí ela piorou o quadro dela, porque ela ficou internada e não saía mais. E ele vinha e falava assim pra mim: Kátia, eu tenho uma prova nesse final de semana, mas eu tô muito preocupado com a minha mãe. O que você acha? Daí eu falei pra ele: você tem que ouvir o que ela acha. Daí ele foi perguntar pra ela e ela disse assim pra ele: filho, vá prestar suas provas, porque eu não vou estar sozinha. Fique tranquilo, você pode me ligar, vai ter alguém aqui comigo. E, se não me engano, era a irmã dela. E assim ele foi muito bem nessa prova, muito bem mesmo. E com chance de ser nomeado, porque ele estava lá no topo. Aí, na outra semana, ele tinha outra prova. E o quadro da mãe dele piorou muito, mas muito mesmo. E ainda não tinha saído o diagnóstico, porque eles estavam investigando. Novamente, ele ficou desesperado, porque a mãe dele estava muito ruim. E aí, beleza. Novamente, ela falou: vai, filho, tá tudo bem. Ele foi também fazer a outra prova do TRE dele. Quando ele voltou, ela tinha sido diagnosticada com um tumor, né? E já estava bem avançado. Então, nossa, eu até me seguro para não chorar, porque é um dos depoimentos mais lindos que eu vi em todos os depoimentos do mundo. E eu fico de concursos. E eu fico triste de vocês não conhecerem esse depoimento, porque vocês podem olhar o depoimento que for. Nenhum chega aos pés desse depoimento. E que era para ser conhecido por todos os concurseiros. Só que não é, porque o que aconteceu? Não estava lá com os outros cursinhos, então ninguém quer colocar ele para dar esse depoimento. Óbvio, né? Porque quem mentorou e cuidou dele sou eu. Outros que eu mentorei e cuidei, que foram dar entrevistas para um curso grande aí, optaram em deixar eu de lado. Mas ele foi honroso e não cedeu a outras pessoas, apesar dele ter usado alguns materiais desses cursos famosos, até porque os materiais são bons e eu adequo ao perfil de vocês. Ele fez essa prova, mas aí o TRF já estava aberto, do Rio de Janeiro. E aí veio o diagnóstico da mãe dele. E aí piorou bastante o quadro. Aí ele não estava conseguindo estudar e a gente ali junto, porque a mãe dele não queria que ele parasse. Eu acho que a meta dela era descansar quando ela tivesse certeza que o filho dela ia conseguir o TRF. Já porque ela sabia que o TRE já estava garantido, alguns TREs estavam garantidos. Gente, pois ela partiu. Deus recolheu. E ele ficou arrasado. E aí, todo mundo do grupo, todos. Aí eu fui lá, mandei uma mensagem para eles: olha, a mãe dele faleceu, foi pro céu. E ele tá precisando muito da ajuda de vocês para não desistir. Aí ele tava com muita dificuldade, aí eu falei assim para ele: qual era o sonho da sua mãe? Daí ele falou assim: que eu trabalhasse no lugar dela no TRF. Ai, tô emocionada já. Que eu acompanhei de perto. E aí ele foi, assim, destruído, porque ele estava de luto, mas ele estava muito preparado já. E aí ele ofereceu isso para a mãe dele. Resumindo a história, ele também tirou uma nota muito boa no TRF do Rio. Foi, e aí depois ele desmoronou, porque ele teve que encontrar uma força. Ele não pode nem vivenciar o luto dele, para dar como incentivo. Então a mãe dele desde o começo direcionou, sei lá, Deus talvez já soubesse que o tempo dela estava limitado aqui. Às vezes tem coisas que são injustas. E assim foi, ficou muito deprimido e ficou muito mal. E ainda assim eu continuei conversando com ele, atendendo ele, venceu o plano dele. Ele ficou, eu falei para ele: você só vai sair daqui quando eu ver que você foi empossado. Quando eu ver que você tá trabalhando em algum tribunal, aí sim a missão tá cumprida, mas não é para você sumir, porque se você ficar doente, eu tô aqui para cuidar de você. Porque ela entregou ele na minha mão, vocês compreendem isso? De certo modo, ele acabou virando um filho meu espiritual. Aí ele foi empossado num TRE, e lá, por causa das formações dele, já deram uma função. Então ele acabou liderando ali o cartório onde ele estava trabalhando, no TRE. Aí ele veio contar pra mim, todo feliz da vida, e também contou que estava né, não sei se eu posso falar isso, porque às vezes o YouTube fica tirando do ar quando a gente fala esse termo. E tava bem doente, minha gente, mas trabalhando sozinho no outro estado. E tem mais, tá? Quando a mãe dele partiu,
ela era responsável pela irmã dela, que morava junto com eles, que era deficiente visual, para vocês terem uma ideia, né? Quando ele tomou posse em outro lugar, ficou também uma pessoa cuidando ali da tia dele, que no caso era a tia. Passou-se um tempo e ele foi nomeado no DRF do Rio de Janeiro. Vocês veem que história. Foi lá, começou a trabalhar lá, veio me avisar. E ali a gente entendeu todo o milagre de Deus na vida da mãe dele e na vida dele. E engraçado porque, de certo modo, ele assumiu o lugar da mãe dele, como ela tinha almejado e desejado. Então, muitas das vezes você está aí desanimado, e algumas vezes quando você não tem força para continuar, quando você se apega num grande propósito, numa grande missão, você encontra uma força de onde você acha que não tem. Por alguém que você ama, pela família, não sei quem aí que você, seu filho, de repente você tem passado por dificuldades, com dificuldade de subir na vida, com dificuldade de dar uma vida melhor para os seus filhos, com dificuldade de dar uma vida melhor para sua mãe, para o seu pai, até mesmo para você, porque a gente também tem que se amar. Então, quando perdemos a força, quem é a nossa força? Aquilo ou aqueles que nos impulsiona a não desistir. Se não por você, pelas pessoas que você ama. Porque muitas das vezes a gente foca naqueles que nos criticam, naqueles que não nos dão apoio. Se você depender disso para ter energia, você nunca vai sair do lugar. Você vai sentir a autopiedade de você, vai passar o tempo todo resmungando, ai, porque não me dão apoio, ai. Não tem que esperar apoio disso. Uma ou outra pessoa, você vai ter como questão de honras. E mesmo que você não tenha alguma pessoa que você te impulsione porque você quer dar isso de presente, mas você pode usar todas as pedras que jogam em você para construir as suas escadas, para construir o seu castelo. Porque quando você estiver lá, você pode ter certeza da vida. No palco da vida, todas as pessoas que te apedrejaram vão aplaudir você de pé. Reflita sobre essa história, reflita também sobre a sua vida.